Olá, vamos falar sobre Brasil e Sérvia, o amistoso nesta Copa do Mundo de 2014, onde o Brasil sai com um pálido 1-0 e bastante criticado e vaiado pela torcida que lá estava vendo esse jogo. Ao final do jogo, justifica-se o técnico de que os sérvios são muito grandes, uma defesa muito acirrada, são muito fortes e que, portanto, ele esperava que o Brasil fosse ter um desempenho bastante dificultoso. Quero te apresentar, antes de continuar, uma pequena fábula de muitos anos, lá perto dos idos de Cristo, onde um filhote de um veado pergunta ao pai: Pai, por que tu és tão grande, és tão ágil e tens chifres tão fortes e ainda assim foges dos cachorros? E o pai veado fala ao filho: Filho, tens razão no que dizes. Apesar de eu saber tudo isso, não sei por que, quando ouço os latidos dos cachorros, ponho-me a correr. O que eu quero te dizer isto é que o saber, somente o saber, não significa que eu possa corrigir o querer. Então, o veado, mesmo sabendo que era mais poderoso, ainda assim continuava apresentando um comportamento de fuga. Então, o querer é diferente do saber. Esta justificativa que o Felipão apresenta aos jogadores é muito interessante, não é? Serve ao saber, porque os jogadores justificam aquele comportamento, tornando-os até ausentes da sua culpa, tornando-os inocentes de não ter apresentado um comportamento mais adequado. Em primeiro lugar, era um jogo que não é um clássico, não é ainda Copa do Mundo e, portanto, o Brasil entra em campo exatamente como dos outros dois amistosos, sem um encanto muito grande, sem uma motivação muito grande. E até acredito, não com desânimo, mas até acredito que com uma vontade muito neutralizada, muito apática. É óbvio que não apresentam um bom futebol, mas os sérvios são superiores. Bom, os sérvios podem ser superiores na sua altura, na sua força, na defesa. Acontece que nós, brasileiros, temos uma miscigenação de raças que também nos dá qualidades diferentes dos sérvios. Então, no século XVII, o Brasil fazia plantações de cana-de-açúcar, então os negros africanos vieram a trabalhar no Brasil. E no século XX, já o Brasil mais desenvolvido, os europeus vislumbraram a possibilidade de ganhar dinheiro aqui e também vieram ao Brasil. Então nós somos uma miscigenação de raças. Nós temos o africano, nós temos o negro, nós temos o mulato, nós temos o europeu. Nós somos essa diversidade de raças e isso também nos dá qualidade ímpares. Então, o negro veio para o Brasil e trouxe a capoeira e é por isso que nós temos a nossa genética, a finta, o drible. É uma miscigenação que ganhamos na nossa genética dos africanos. Temos o europeu, a tenacidade do europeu, o desbravamento de ir para um outro país e começar do zero. Enfim, os sérvios são fortes, mas nós temos dribles, fintas, nós temos potencial de fugir dessa força de defesa. Entretanto, se a nossa motivação está aquém, nós não conseguimos fugir. E estávamos aquém. Não tínhamos a motivação, a maior motivação. Nós estávamos com uma motivação média. Então, o público começa a vaiar com uma certa razão. Porque aí não é uma questão de respeito, é uma questão de querer empurrar o time, falar o que está sentindo lá de cima. E foi muito bom, porque estas vaias
atingem quem? Principalmente aos atacantes. E o Fred ouve essa raiva, estímulo externo, não é a motivação propriamente dita, não está saindo do coração do Fred, mas um estímulo externo mexe com esse jogador e possivelmente o permite, o deixa um pouco mais tonificado para lutar, um pouco mais motivado para lutar, e ele então aos 3 minutos faz o gol. Tanto estas vaias tocaram o coração do Fred, que logo em seguida que ele faz o gol, ele coloca a mão no ouvido, na orelha, num significado e dando um recado para a torcida. E agora? Vão falar o quê? Luiz Fabiano? Vão continuar gritando? Ou seja, ele dá a resposta para a vaia, o que mostra que ele se enfureceu. Então foi muito bom, porque se ele não se enfurecesse, era bem possível até de não sair este gol. Agora, o que a gente precisa mostrar aos jogadores é acreditar nessa potencialidade do drible, da finta. Então, os sérvios são enormes, e daí? Nós temos rapidez, nós temos dribles, nós conseguimos nos desvencilhar dessa barreira, desses homens grandes. Nós também temos capacidade. Então não é dizer, olha, nós não jogamos porque os sérvios são muito fortes. Não, nós temos potencial para arrebentar isso dos sérvios. Agora, é a história da fábula. Eu sei que eu sou melhor, o viado sabe que é melhor, sabe que é mais potente. E por que foge dos cães? Porque acredita em coisas erradas. Então, se os jogadores acreditam que existem times que vão ser profundamente mais fortes e que seria quase impossível jogar com eles, é óbvio que se eu tiver essa crença, eu me enfraqueço. Agora, que crença que eu deveria ter? Eu sei driblar, eu sei lutar, eu sei fazer finta, eu sei enganar o meu adversário, eu tenho no meu sangue esse drible todo, eu tenho a capoeira do negro no meu sangue, eu tenho a tenacidade do europeu e mais as nossas qualidades de brasileiro, do nosso mulato, do nosso índio. Nós somos isso tudo, não tem para nós. Eu não posso acreditar na superioridade do meu opositor e não na minha potencialidade. Então, a diferença entre o saber e o querer é que o saber muitas vezes justifica somente. E o querer não, o querer atinge o meu coração para que eu possa me reestruturar e voltar mais forte. Então, motivação mediana, né? Motivação ainda vindo de um estímulo externo do Fred, quando que deveria vir dele mesmo, e uma justificativa que enfraquece o time. Nós temos capacidade, essa miscigenação de raças é riquíssima, e evidente que no primeiro jogo de estreia o Brasil vai estar mais aquecido do que os 3 jogos treino que foram feitos. Muito embora deveriam estar também treinando esse aquecimento psicológico e motivacional nesses 3 jogos. Mas isso não aconteceu. Mas podemos acreditar porque somos profundamente potentes e temos um profundo potencial para quem quer que seja. Ora, se o europeu não tem o drible, não tem a finta, não tem a miscigenação de raças, o que ele aproveita? A característica principal. Qual é? A força e o tamanho. Se há um outro que também é muito veloz e é muito alto, não tem o negro, não tem o às vezes só tem o europeu no seu sangue. Então ele faz o quê? O que nós temos de forte geneticamente? É a velocidade. Então vai usar a velocidade. Então cada time vai trazer o jogo das características da sua genética. Um veloz, um muito alto e forte, o outro cabeceia muito, enfim. Mas nós temos mais, nós temos muito mais do que isso. Se não fosse dessa forma, os europeus não contratariam Messi, Neymar, Maradona, o nosso pequeno herói, me foge o nome agora, enfim.
o Romário, o nosso pequeno herói. Então, por que eles contratam esses jogadores? Para mesclar, para introduzir no time aquilo que eles não têm. Então, nós somos diferentes. Eles têm qualidades e nós somos qualidades. A qualidade e o perder não pode ser justificado pelas qualidades do outro. Sônia Román, Psicocanal, e a gente se vê agora no primeiro jogo do Brasil para valer. Até a próxima.